Bom dia, irmãos. Hoje parece que vamos ter que ficar mais atento, porque essa questão do som, né? Pode ainda nos distrair mais. A qualidade do som já não é boa, junto à qualidade de voz deste que vos fala. E aí pode ser que o tempo vai passando, nós vamos nos distraindo, né? Então, que o Senhor nos conduza nesse tempo aqui que ainda teremos, e que esse não seja um impeditivo, né, para a gente ganhar alguma coisa do Senhor. Eu já ganhei, e aí eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que eu creio que Ele colocou no meu coração. O que isso vai dizer para os irmãos, o que isso vai significar, né, isso depende do Senhor, do Espírito Santo, né? Pode ser uma escala de 0 a 100, né? E aí nós não colocamos as mãos nessas coisas. Então é o Senhor que sabe a medida que nós precisamos. Então que o Senhor faça esse filtro, né, nos nossos corações. Nós temos estudado 1 Coríntios e temos ali circulado no primeiro capítulo. Parece até que nós estamos nos demorando ali, mas a verdade é que o Senhor tem nos falado, e de várias maneiras, e sobre vários aspectos, né? E nós estamos, se nós estivermos atentos, nós devemos, né, nos concentrar nisso, e sempre perguntar, né, o que o Senhor quer falar ao meu coração ainda neste assunto. E aqui, nessa primeira parte do primeiro capítulo, Paulo está tratando, ou começou a falar, sobre a questão dos partidarismos que estavam ocorrendo ali entre os coríntios. Eu mesmo já falei para os irmãos, num caráter mais geral, né, de todas as instruções que Paulo trouxe aos coríntios, para que eles, obrigado, irmão, para que eles saíssem, né, desse lugar de divisão, desse lugar de disputas, né? E uma das primeiras coisas que eu mencionei antes é exatamente sobre a cruz de Cristo. Eu entendendo que Paulo começa a chamar a atenção dos coríntios e convocando os coríntios, olha, ao invés de vocês ficarem olhando para os outros, quem vocês acham que é mais espiritual? Quem vocês acham que tem participação na sua salvação, né? Que tal nós olharmos para a cruz de Cristo? E aí Paulo, ali no primeiro capítulo, no versículo 17, ele vai dizer assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Né, Paulo ali está mencionando o batismo, o contexto anterior, os irmãos podem ler, né, que o Paulo está falando, olha, graças a Deus, porque eu nem batizei muitos, foram muito poucos, então nem por isso, né, alguém poderia dizer, não, eu sou de Paulo porque ele me batizou, né? Então Paulo está falando, olha, não foi para isso que Cristo me chamou, mas para pregar o evangelho. E aqui está um ponto que ele é fundamental, porque ele vai dizer, olha, não com sabedoria de palavra. Por quê? Por que não pode ser com sabedoria de palavra? Por que Paulo não pode usar de linguagem persuasiva de sabedoria, como ele vai ser mais específico aqui no capítulo 2? Paulo vai dizer, para que se não anule a cruz de Cristo. Se nós sairmos da cruz de Cristo, nós crescemos. Nós crescemos e queremos nos colocar ao lado de Cristo, como se pudéssemos fazer isso. Como se houvesse algum mérito, como se nós pudéssemos acrescentar alguma coisa à obra de Cristo. E pensando nisso, irmãos, nessa questão dos coríntios, que eles estavam andando na carne, na sua imaturidade, seguindo o caminho de homens, né, como Paulo vai falar lá no capítulo 3, né, eles estavam seguindo o caminho de homens, né? Eu queria lembrar os irmãos do que aconteceu com Pedro.
né? A jornada de Pedro até a cruz de Cristo. Porque, irmãos, esse é o caminho nosso, irmãos. A gente não pode olhar para essas questões que já passaram, para esse tempo, para esses problemas que ocorreram, e achar que nós estamos livres disso, de achar que nós estamos numa posição superior. Nós estamos num tempo superior, no sentido mais à frente. Nós estamos mais à frente já da volta do Senhor Jesus do que esse tempo aqui que nós estamos falando. Mas o Espírito, ele renova esse apelo aqui. Nós não podemos anular a cruz de Cristo. Então eu quero pegar emprestado essa jornada de Pedro, que me impressiona. Pedro andou com o Senhor Jesus, junto com outros apóstolos, e aí nós podemos pensar, puxa vida, esses que andaram ali com Cristo, viram o Senhor Jesus fazendo milagres, o Senhor Jesus fez tanta coisa maravilhosa. Então eles entenderam muito bem a mensagem de Cristo, eles compreenderam. Não, isso foi por parte. Nosso coração, ele é muito, muito complicado. Eu peço, irmãos, que abram comigo ali em Mateus capítulo 16. Eu quero que os irmãos me acompanhem nessa jornada. Vou tentar encerrar essa jornada hoje, porque eu acho muito interessante o que acontece com Pedro. E aí vamos olhar para Pedro e vamos pensar em nós. Vamos olhar para aquela dificuldade que os coríntios estavam tendo, porque eles estavam andando segundo os homens. E Paulo está falando, olha, não anulemos a cruz de Cristo. A palavra do Evangelho não é palavra de sabedoria, não é palavra humana. Tem que passar pela cruz. Vamos chegar lá. Ali no capítulo 16, tem esse evento, né, que aqui nos títulos das nossas Bíblias, né, na minha tradução aqui, ele vai falar sobre a confissão de Pedro. E é uma cena muito interessante. O Senhor Jesus está ali com seus discípulos, e ele então pergunta para eles, olha, o que diz o povo aí, seu filho do homem? Né? E o filho do homem, ele está se referindo a si mesmo, é uma expressão que a gente vê também no Velho Testamento. E aí eles falam, olha, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias, alguns dos profetas. E aí o Senhor pergunta para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então pensem o Senhor Jesus perguntando para cada um de nós aqui. E aí nós não vamos dar essa desculpa de que, não, mas ele está perguntando para quem não conhecia ainda. Não, ele está perguntando para os discípulos dele. Já estavam caminhando há algum tempo com ele. E ele pergunta, olha, me dizem vocês, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês entendem que eu sou? E aí Pedro parece sempre afoito, né? Pedro, ele dá um passo à frente e ele responde essa pergunta. E Pedro vai falar, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui nessas expressões que Pedro fala, irmãos, está carregada aqui uma quantidade absurda de verdades que datam desde o princípio, verdades que fazem parte do projeto de redenção da humanidade. E aqui, Pedro, então, ele fala isso com propriedade. Né? E o Senhor Jesus fala, olha, bem-aventurado és tu, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso. Ou seja, isso não foi... Pedro não tirou isso da cabeça dele como... né, ele pensou, ele ligou as coisas, fez lá raciocínios e tal. Não. Aquilo foi revelação do Espírito. E eu queria ver com os irmãos esses detalhes. Por que isso que Pedro falou é tão importante? Para a gente entender o estado da mente daqueles, como Pedro, que já haviam conhecido o Senhor, estavam caminhando com o Senhor. O que pairava ainda na cabeça dele? Pedro não tinha uma noção exata disso que ele afirmou, porque isso foi revelado pelo Espírito. Né? Então, essa parte, por exemplo, o Filho do Deus vivo. Nós vemos vários que são chamados filhos de Deus, né? Até Satanás.
Se a gente olhar lá em Jó, lá no início do livro de Jó, lá o texto vai dizer, olha, teve um dia lá que os filhos de Deus vieram se apresentar diante dele e Satanás foi com eles, né? Então, filhos de Deus como profetas, filhos de Deus como sacerdotes, anjos como filhos de Deus, né? Até nós, né? Que João vai trazer essa verdade tão bonita para nós, né? Que por causa de Cristo foi nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus, né? Então, os irmãos acham que essa expressão filho de Deus, ele está falando, é mais um profeta, é mais um que... Não, irmãos, isso não era o que Pedro estava dizendo aqui. Lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 35, quando o anjo está falando com Maria, né, o anjo está dando essa notícia para ela, que ela vai dar à luz a alguém que foi gerado pelo Espírito Santo. E aí o texto vai dizer, olha, por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Lá em Mateus 14, 33, é uma cena interessante também, semelhante a essa que o Ricardo leu aqui hoje pela manhã, porque envolve também os discípulos, envolve Pedro. Ele estava naquela cena do barco, o Senhor Jesus caminha sobre o mar, e Pedro, se tu és o Cristo, né? Se o Senhor é o Jesus, então anda aí sobre as águas, deixa eu andar sobre as águas também. E Pedro sai andando lá. Só que ele chega no meio do caminho, ele vê as ondas, ele vê o vento, ele sucumbe. O Senhor o livra daquilo ali, porque ele pede ajuda, né? E aí o Senhor Jesus e Pedro, eles sobem no barco e a tempestade cessa. E aí eles veem aquilo tudo e eles vão falar, olha, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Lá em Mateus 17, próximo aqui, né, onde nós estamos, no versículo 5, naquele cena ali da transfiguração, está ali Moisés, está ali Elias, e está ali também Pedro, né? E eis que o Espírito envolve eles ali como que uma nuvem, né? E o Senhor então fala, olha, este é o meu Filho amado, em quem me compraz. A ele ouvi. Romanos capítulo 5, lá no versículo 10, o Espírito vai dizer por boca de Paulo, né, que aqueles que creem, eles são predestinados a se tornarem imagem do seu Filho, do Filho de Deus. Então nós não estamos tratando aqui de qualquer filho, nós estamos tratando aqui de um personagem que é da parte de Deus e que também é Deus. João 3,16 vai nessa mesma linha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou, que enviou o seu único filho, o primogênito, né? E então essa expressão Filho de Deus, ela é carregada desse entendimento, desse conhecimento, que nós não estamos falando de alguém, de algum outro, algum ser criado. Nós vamos entendendo que a Pedro foi revelado que esse era o Filho de Deus. E a isso nós conectamos a Jesus como também sendo a convergência, né, de Davi, o rei davídico. Por quê, irmãos? Porque isso estava já na cabeça dos judeus. Quando a gente vai, por exemplo, lá em 2 Samuel, nós já tivemos lá hoje. Lá em 2 Samuel, por exemplo, lá no capítulo 7, Davi, ele estava em casa, tranquilo, sem guerras, e ele fala, olha, eu tô aqui tranquilo, habitando aqui nessa casa, e a arca está habitando em tendas. Estou pensando em construir alguma coisa aqui para o Senhor.
E Natan fala com ele, não, vai e faz tudo que seu coração quer, porque o Senhor é contigo. É o profeta Natan. E aí o Senhor então fala com Natan. Palavras minhas, o Senhor Deus vai dizer, alto lá, não é bem assim. Não é bem assim. E aí o Senhor então ele faz essa promessa a Davi. Mas não do jeito que Davi estava pensando. Porque Davi queria construir a casa de Deus. E Deus fala assim, não, você não vai construir isso. Aqui no versículo 12, então Natan estava dizendo aqui para Davi palavras que o Senhor Deus disse. Ele, quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, e procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Versículo 13, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então está essa promessa, isso foi dito mais ou menos de acordo com alguns estudiosos, no ano 1000 antes de Cristo, mais ou menos, né? No 10º século antes de Cristo. Então, o Senhor estabelece essa promessa de estabelecer e fazer permanecer o reino de Davi. Vou suscitar um descendente de Davi. E é claro que é uma promessa que, num primeiro momento, ele aponta para os descendentes imediatos, mesmo porque o texto vai dizer que, quando ele viesse a transgredir, o Senhor o castigaria com castigos de homens. Mas ele não tiraria a sua misericórdia da casa de Davi, como aconteceu com a casa de Saul, que o Senhor não suscitou mais descendentes de Saul. Embora em Mefibosete, o Senhor mostra toda a sua graça e toda a sua misericórdia, e isso fica muito claro quando nós chegamos em Cristo, né? Quando nós chegamos em Cristo. Então, essa ideia de um reino do descendente de Davi, isso pairava na cabeça deles. Agora, como é que nós vamos ter um reino perpétuo, irmãos? Há duas maneiras de nós termos um reino perpétuo, né? Ou o Senhor levantaria sucessores contínuos na descendência de Davi. Contínuos. Seria uma maneira. Uma outra maneira seria o Senhor levantar um rei, que esse rei reinasse para sempre. Né? Qual será o caminho que Deus escolheu para suscitar descendência e fazer com que o trono de Davi permanecesse para sempre? Então, Davi se torna um tipo de Cristo. E isso vem se cumprir em Cristo depois. Né? E é interessante que, lá, uns 200 anos depois, essa promessa ela é expandida. E vai ficando mais fácil nós enxergarmos isso e tirarmos os olhos daquilo que é mais imediato. Então, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 9, né, tem esse texto muito conhecido por nós. Normalmente nós lemos muito durante o tempo do Natal. Né? Então, lá no capítulo 9 de Isaías, ali no versículo 6, nós vamos ler, olha. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Então aqui o profeta traz uma revelação um pouco mais profunda. Olha, uma criança nos nasceu. Uma criança nasceu, e não naquele tempo ainda. O governo está sobre os seus ombros. E não é um governo comum, é um governo expandido, porque no versículo seguinte vai dizer, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Então, uma criança da descendência de Davi. E qual seria o nome dessa criança?
No versículo 6 vai dizer: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que descendência é esse de Davi, irmãos? Que descendente é esse capaz de reinar com a justiça de Deus? Quem que é esse descendente? E aí essa promessa que foi feita, ela vai se descortinando ainda mais. E quando nós vamos lá para Ezequiel, lá no capítulo 34 de Ezequiel, o Senhor, ele abre ainda mais de uma maneira maravilhosa a realidade do que ele está fazendo a respeito do povo. E ao estabelecer um reino, um trono eterno na descendente de Davi, ele então olha para o que estava acontecendo e o Espírito descortina ainda mais a respeito dessa profecia que foi feita. E o contexto aqui do capítulo 34 de Ezequiel é um contexto muito triste, porque o Senhor está falando: olha, ai de vocês, pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Aqui no versículo 2, o Senhor pergunta, né? Então o Senhor, ele toma essa decisão, como se isso já não tivesse em sua mente, né? Mas ele descortina isso aqui por boca de Ezequiel. E aqui no versículo 10, aqui no versículo 15, ele vai dizer: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu mesmo, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. E aqui no versículo 23, o Senhor vai dizer: suscitarei para elas, as ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Senhor, o disse. Não é maravilhoso isso? Essa promessa que foi feita há 400 anos atrás, e por boca de outros profetas, o Senhor vai tomando essa realidade. Isso vai ficando mais claro, de maneira que nós vemos, inclusive João dá esse testemunho, né? Que o Senhor Jesus vai dizer: olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lá no Mateus capítulo 9 tem essa pequena cena também, quando o Senhor Jesus, nas suas andanças ali na região, ele tem um momento que ele para e olha para as multidões. E aí ele vê, olha, elas estavam aflitas e exaustas. Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm pastor. E essa não é a realidade de muitos hoje, irmãos? Não é? Então, essa perspectiva de o Filho de Deus, ele ser alguém dessa descendência de Davi, que se assentaria no trono e reinaria, isso pairava na cabeça de Pedro e de muitos naquele tempo, né? E aquela expressão, aquilo que foi revelado para Pedro, ele fala uma coisa antes, né? Antes de falar que era o Filho de Deus, ele fala: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Nas leituras paralelas, nos outros evangelhos, em Marcos, em Lucas, a gente vai ver, acho que em Marcos ele vai dizer: tu és o Cristo. E Lucas, de expressão também é muito bonito, fala: tu és o Cristo de Deus. É muito bonito também essa expressão. Porque quando a gente vai lá no Salmo, ali, logo no início, no capítulo 1, e no versículo, no capítulo 2, no versículo 2, o salmista vai dizer:
Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Contra o seu ungido. E essa expressão, Cristo, no grego, quer dizer isso, ungido. Em hebraico, é a palavra que é transliterada para ungido, é Messias. Então a gente vai ver muitas das expressões no Velho Testamento, com respeito aos sacerdotes, com respeito a reis, né? Como Messias, no sentido de ter sido ungido, tem também o verbo, né? E aqui, a revelação que Pedro teve nesse momento, não só nesse momento aqui, mas há um ápice aqui, e esse entendimento, ele vai se intensificar depois da ressurreição de Cristo, né? Então, esse ungido de Deus, ele casa com essa figura do rei davídico, né? E que em grego é o Cristo. Então, isso é muito carregado, é carregado de muito significado, irmãos. Isso não é pouca coisa. Quando o anjo está falando com Maria, isso está lá em Lucas, no capítulo 1, ele vai dizer que o Senhor Deus, a respeito daquele que iria nascer, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Então o Senhor vem aos poucos revelando isso. O ungido de Deus, aquele que é prometido lá do trono, aquele que o Senhor falou, ó, eu serei o pai e ele me será por filho. Então essa figura do ungido, do filho de Deus, ou usando a linguagem que Lucas usou, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, né? E isso aos poucos vem trazendo um entendimento deles. Por exemplo, lá atrás André ele conheceu o Senhor antes de Pedro. Então tem aquela cena lá no início, Lucas vai falar isso, né? O André ele corre para Pedro e fala, olha Pedro, nós encontramos o Cristo. Ou melhor, ele vai falar, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então ele já vem com esse entendimento, puxa vida, será que é agora? É agora, hein? É agora. Nós estamos aqui, tem Roma, é o império dominando, de lá para cá, né? Anos e anos se passaram, 1000 anos se passaram. Será que é agora? É agora que nós vamos reinar? Então essa perspectiva, irmãos, estava parando na cabeça deles. Eu estou trazendo esse cenário porque isso é muito importante nós entendermos como era o pensamento daquele tempo, né? E será que Pedro compreendeu isso? Será que Pedro compreendeu? Vamos voltar lá no texto, lá em Mateus 16, né? Porque o Senhor, ele fala, muito bem, Pedro, muito bem, porque o Espírito te revelou isso. E aí o Senhor faz uma afirmação muito importante. Aqui no versículo 18, ele vai dizer, olha, também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui é muito importante. O Senhor faz um trocadilho aqui com o nome de Pedro, né? E ele está dizendo, olha Pedro, sobre esse Pedro e essa pedra, sobre você, né, que teve essa revelação de que eu sou o ungido de Deus, o Cristo. Eu sou o rei prometido na linhagem de Davi. Eu sou aquele em quem Deus irá apacentar o seu povo. Eu sou Deus apacentando o seu povo. Isso é muito grande. E o Senhor fala, é sobre esse entendimento, sobre essa pedra, eu vou estabelecer a minha igreja. Isso vai ficar mais claro para Pedro depois, irmãos. E é claro, irmãos, que há muitas coisas depois que foram construídas sobre esse texto, que o texto não fala nada disso, né? Mas é fato que o Senhor decide estabelecer em cima dessas verdades pessoas que entenderam isso. E Pedro era uma delas, e Pedro teve uma relevância importante ali no início, né, da construção da igreja, por assim dizer. E Atos, por exemplo, traz essa noção, né,
dessa proeminência de Pedro, né? Pelo menos até ali no capítulo 8, né? Depois o Espírito parece fazer essa mudança para Paulo, né? Pensando então nos gentios, né? Então, quais são essas implicações, irmãos? Por que isso... Marcelo, não estou entendendo. Você está dando tanta volta aí, tá bom, já entendi. Estou entendendo até onde nós estamos chegando, mas e daí? E daí que é o seguinte, chega aqui no versículo 21, o que acontece? O Senhor começa a falar para os seus discípulos, olha, é necessário seguir para Jerusalém. O que mais? Sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Só isso. Só isso que o Senhor falou para eles. Irmãos, isso deu um nó na cabeça deles. Isso deu um nó na cabeça de Pedro. E porque isso contrasta com toda a expectativa que eles tinham. Como assim? Nós estamos falando do rei. Nós estamos falando do rei que vai reinar eternamente. Como assim? Esse rei que curou enfermos, que acalma a tempestade, como assim ele vai sucumbir diante desses líderes daquela época, diante do sacerdote, diante de Caifás, diante de Herodes? Como assim? Isso deu um nó na cabeça dele. E Pedro correu lá e já falou, não, peraí, não é bem assim, Senhor. Vê se discípulo falava assim com o seu mestre, principalmente naquela época. Hoje a nossa noção de respeito por autoridades é completamente deturpada, né? Seja por maus exemplos das autoridades, seja por deturpação nossa mesmo de respeitar isso, né? Mas Pedro, isso naquela época não faz nenhum sentido. Pedro, então, ele dá um passo à frente e fala assim, começa a reprovar o Senhor. Senhor, tem compaixão de ti, com bom coração, com boas intenções, irmãos. Com boas intenções. Falou, Senhor, peraí, tem misericórdia. Como assim? Isso de modo algum te acontecerá. Irmãos, eu creio que Pedro, naquele momento ali, e muitos outros, eles estavam com boas intenções. Lá vamos nós, com as nossas boas intenções, né? Pedro estava com boas intenções. Peraí, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Porque na cabeça deles, irmãos, eles estavam aguardando um rei triunfante. A gente pode ler isso lá em Jeremias, no capítulo 23. Tem um versículo lá, vai dizer, eu peguei aqui só um trecho, olha, levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Um rei triunfante, para reinar aqui. O problema é que o caminho que o Senhor estava estabelecendo, e é como se fosse uma virada de chave, né? O Senhor estava mostrando para ele um caminho de um rei sofredor. E aí, clássico texto de Isaías 53, né? Como um cordeiro foi levado ao matadouro, perante os seus tosqueadores ele não abriu a sua boca. Agradou o Senhor moê-lo. Então, peraí, nós temos um rei triunfante e um rei sofredor. E o problema, irmãos, que aí é o problema que nós temos, que o sofredor, ou melhor, o rei, o servo, ele deveria antes sofrer, para depois triunfar em glória. E esse era o caminho. Esse era o caminho. O que o Senhor está dizendo para eles é isso. Não é que o Senhor não é e não foi e não será o rei que triunfa em glória. É claro que isso aconteceu. O Senhor Jesus morreu naquela cruz e mais ressuscitou. Mas Pedro não entendeu isso.
Os outros discípulos também não. Os outros discípulos também não. Esse mesmo Pedro, essa mesma pedra que compreendeu ser Jesus, o Cristo, o ungido, Filho do Deus vivo, é agora esse que está se tornando agora uma pedra de tropeço. Isso é terrível. Olha só, no versículo 23, o Senhor Jesus, ele é muito duro. Mas isso é muito importante. Foi muito importante o Senhor ter sido muito duro com Pedro ali, porque isso ecoa para nós. E nós podemos ler isso hoje. E Jesus vira para ele: olha, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim dos homens. Olha que coisa tremenda. Sabe o que isso me lembra? E há irmãos que fazem esse paralelo, porque o Senhor Jesus, irmãos, se a gente olhar lá no capítulo 4, acho, de Mateus, na tentação do Senhor Jesus, quem mais faz propostas indecentes para o Senhor Jesus? O Satanás. O Satanás pega Senhor Jesus, leva num monte alto e fala: tá vendo esses reinos todos aqui? Ó? Tá vendo tudo isso aqui? Olha aí, olha. Olha a tentação aí para o rei triunfante. Tá vendo esses reinos aqui? Ó? Se prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso aqui. Cá entre nós, né? Quem disse que isso era dele? Quem disse que isso era dele? Quem está dizendo isso é Satanás. Quem disse que isso era dele? Isso não está escrito em lugar nenhum. Deus nunca disse isso. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, no sentido de que o pensamento do homem e deste mundo, ele é anticristo, né? Mas quem disse que Satanás é dono de todas essas coisas? Tanto é que depois da ressurreição, ao Senhor Jesus foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Mas ali é essa tentação. Irmãos, parece que Pedro estava fazendo a mesma coisa que Satanás fez ali. Não é à toa que o Senhor Jesus falou: arreda, sai para lá, Satanás. Por quê? Porque a ideia é que tanto Satanás lá na tentação, quanto Pedro estava oferecendo a Jesus um reino sem cruz. Estava oferecendo a Jesus uma alternativa light. Um reino sem cruz. Não, mas como assim? Não precisa passar pela cruz. Não precisa. Vamos achar um outro caminho aqui. Vamos fugir disso aí. Porque os homens, nós, os discípulos, Pedro, eles estavam focados numa glória terrena, numa glória aqui nessa terra, algo prematuro. O nosso coração tende a isso, irmãos, a estabelecer reinos aqui nessa terra, sobre vários aspectos. Sobre vários aspectos. Facilmente nos esquecemos que somos peregrinos aqui. Então, aqueles que cogitam das coisas de Deus, e uma outra coisa que podemos traduzir essa expressão, né, seriam aqueles que não pensam os pensamentos de Deus, mas pensam os pensamentos dos homens. Não necessariamente coisas ruins, não necessariamente aquelas coisas de pecado. Tem isso também. Mas é qualquer coisa que se coloque no caminho de Deus, que não passe pela cruz, por melhor que seja a sua intenção. Isso não é pensamento de Deus. E isso, para o mesmo Pedro, essa pedra que recebeu essa revelação, chega nesse momento aqui, ele não compreendeu muito bem. Então, nesse momento, ele faz como Satanás: Senhor, dá para não passar pela cruz? Meio que eu estava pensando, palavras minhas, irmãos, palavras minhas, meio que eu estava pensando, a gente estabeleceu um reinado aqui, ó. Vamos expulsar esses romanos, vamos estabelecer isso aqui. Que cruz? Se o senhor der uma palavra desta cruz, Pedro não pensou isso, foi depois, né? Estavam falando com o Senhor Jesus lá. O senhor dá uma, trisca o dedo assim, ó, cai muro, cai parede, cai sobrado, trisca o dedo aqui, ó, vamos fazer um negócio diferente?
E eles não estavam compreendendo. Não estavam compreendendo. E o Senhor vai revelando aos seus discípulos, nos tempos devido, essas verdades, que são verdades profundas. Irmão, se a gente olha, por exemplo, lá em Lucas 24, eu acho muito interessante, lá naquele caminho de Emaús, irmãos. É muito interessante essa mesma perspectiva. Essa mesma perspectiva. Lucas 24. Vou ler lá. É porque eu acho muito interessante, eu acho que cabe no raciocínio que nós estamos fazendo. Então o Senhor Jesus morre na cruz, ele ressuscita e ele aparece a dois discípulos que estavam a caminho de Emaús e ele vai conversando com eles. E é muito interessante que eles falam com o Senhor Jesus ali como se você não está sabendo direito o que está acontecendo, o que aconteceu. E no versículo 21, eles vão dizer assim, 24, 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Nós esperávamos que fosse ele, e 3 dias já não aconteceu nada. Claro, já tinha acontecido, eles não tinham visto, não estavam vendo. E aí o que o Senhor Jesus fala no versículo 25? Ó nécios e tardos de coração. Se fosse eu, talvez usasse algumas outras palavras, mas vamos ficar com essas aqui, e que cabe para nós. Nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não era esse o caminho que Deus estava estabelecendo? Eles não estavam enxergando isso. E o Senhor, aos poucos, foi revelando. Isso fica muito claro para eles depois, para os discípulos, os apóstolos. Isso foi ficando muito claro. É por isso que Paulo dá tanta essa ênfase. Não só Paulo, outros evangelistas da época, Apolo, pregamos a Cristo. Cristo crucificado. Não era qualquer um, não é qualquer palavra. Cristo crucificado. Pedro como pedra de tropeço. E aí a gente vê aquela cena do capítulo 26 de Mateus, um pouco mais à frente. Pensa, irmãos, nós estamos na jornada de Pedro. O Senhor estava revelando coisas para Pedro. Pedro saiu de um homem de pouca fé. Foi revelado a ele quem era o Senhor. Pedro tentando dar a Cristo um caminho para que ele tenha um reino sem cruz. E aí eles têm essa última ceia, o Senhor com seus discípulos. E aí eles saem para os Montes das Oliveiras. E aqui no versículo 31, o que o Senhor fala para eles? Olha, essa noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, o Senhor cita Zacarias aqui. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Aqui é uma versão. Lá, Pedro se tornou a pedra de tropeço. O que é isso, irmão? Pedra de tropeço é a mesma palavra aqui, pelo menos no substantivo, para essa... É um escândalo, tem a mesma raiz. Então, pedra de escândalo, pedra de tropeço, e aí tem a forma verbal, escandalizar. Tudo isso tem a mesma ideia, que é uma ideia de uma armadilha. A ideia de algo que está no seu caminho. Se você continua, você tropeça e cai. Ou então você precisa se desviar para não tropeçar. Pedra de tropeço. E agora o Senhor Jesus se coloca como um escândalo. Isso faz todo sentido. Porque Pedro, ele propôs ao Senhor não passar pela cruz. E agora o Senhor está lembrando a eles que é isso que vai acontecer. E eles se escandalizariam, eles se dispersariam. Irmãos, todos eles abandonaram o Senhor Jesus. Todos eles, com tudo que eles viram, eles ouviram. Todos eles abandonaram o Senhor Jesus. E aí, aqui, Pedro, sempre afoito,
E ele fala: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Nós não pensamos isso, irmãos? Nós pensamos isso. Eu não acho que Pedro aqui estava falando isso da boca para fora. Não acho. O problema é que Pedro não conhecia a si mesmo. Ele não tinha sido ainda devidamente experimentado. E aí o que o Senhor fala? Em verdade te digo, Pedro, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Nós conhecemos essa história. E quando o Senhor Jesus, eles vão para o Getsêmani, o Senhor Jesus é preso, é levado lá para a casa lá do sacerdote, o Caifás. Pedro é o único que vai até lá. Mas ele é reconhecido lá. 3 vezes ele nega. 3 vezes ele nega o Senhor Jesus. O Senhor Jesus agora como uma pedra de tropeço. Mas um tropeço aonde? Tropeço num caminho que eles tinham na cabeça. Que o rei prometido, o ungido, o Messias, ele não passaria pela cruz. Não seria moído. Não seria levado ao matedouro como uma ovelha. Eles estavam pensando que ele seria, nesse momento, um rei triunfante. Não. Ele precisaria passar pela cruz, graças a Deus. Que é por meio dessa obra que nós nos juntamos aos judeus e não há mais barreira entre gentios e judeus por causa dessa obra de Cristo. Eles não enxergaram isso, né? E Pedro vê isso. E ele chora amargamente. Amargamente. Pedro nega o Senhor. E lá atrás, naquelas cenas que a gente estava vendo, o Senhor Jesus, mais à frente, quando ele fala, repreende Pedro, ele vai dizer: olha, se alguém quer me seguir, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me siga. Porque, irmãos, não há caminho alternativo. O único caminho possível de sermos glorificados com Cristo é também passarmos pela cruz. E o Senhor Jesus, ele lembra os discípulos. E na hora mais escura ali do Senhor Jesus, eles então se afastam. E é essa perspectiva que eu estou querendo trazer para os irmãos. Porque não basta, irmão, nós temos um conhecimento, o entendimento das coisas. Nós estamos falando de pessoas que caminharam com o Senhor Jesus, que ouviram ensinamentos da boca do Senhor Jesus ele mesmo. Comeram o pão com o Senhor Jesus, partiram o pão com ele, sentaram à mesa. Isso tem um significado muito profundo, principalmente naquela época. Não é qualquer um que sentava na mesa na casa deles. E então, esses não entenderam os caminhos de Deus e tentaram provar caminhos, tentaram sugerir coisas. E Pedro é um deles. Pedro é um deles. E Pedro, ele foi essa peça importante entre os judeus, e mesmo assim ele cometeu outra falha, com o meio dos judaizantes. Paulo bateu com ele de frente, Paulo chama a atenção de Pedro. Então você vê que a jornada de Pedro não foi uma jornada simples. Mas, irmãos, é muito maravilhoso quando a gente vai lá mais para frente. Passado essas coisas, o Senhor Jesus já ressuscitou, muitas coisas se passaram, aquele início. E aí Pedro, na sua primeira carta, ali na sua primeira carta, a gente vê, aqui é um outro Pedro. Aqui é um outro Pedro. Já não é mais aquele Pedro. Aquele Pedro que acha que pode dar conselhos ao seu mestre. Aquele Pedro que tenta escapar do caminho da cruz. Então aqui no capítulo 2, muito interessante, Pedro escreve isso. No último versículo do primeiro capítulo, Pedro vai dizer, versículo 24: pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva
e cai a sua flor, aqui no versículo 24. No versículo 25, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Palavra de cruz que permanece eternamente. E aí ele começa a discorrer. E aí no versículo 4 do 2º capítulo, ele vai dizer, olha, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem, irmãos? Jesus Cristo. E aqui atrás ele vai dizer, olha, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que seja vos dado a vocês esse crescimento da sua salvação. Esse é o caminho da cruz, e Pedro agora entendeu isso. Aquele Pedro, pedra, que a ele foi revelado que o Senhor Jesus era o Cristo ungido de Deus, agora entendeu que o caminho de Cristo foi o caminho da cruz, venceu a morte, ressuscitou, e agora não só ele, não somente os apóstolos, mas agora todos os que creem, são como pedras que vivem. E com essas pedras o Senhor então está construindo a sua igreja. Isso já vem acontecendo há várias centenas de anos, né? Pedras que vivem. E ele ainda continua falando e citando os profetas. Então no versículo 6, ele vai lembrar aqui Isaías: eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. No versículo 7, para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. Entendem, irmãos? O Senhor já falou, olha, vocês vão escandalizar comigo, porque vocês vão precisar mudar o entendimento de vocês. Aqueles que não crerem, não entenderem que não há outro caminho senão a cruz, vão tropeçar. E o Senhor aqui é a pedra angular. O que é essa pedra angular? Pelo que eu entendi, isso faz muito sentido nas construções antigas, era aquela pedra, muitas vezes aquela pedra de referência do fundamento. Poderia ficar na esquina do que se queria construir. E todas as outras pedras, elas se alinham a essa. Então, a pedra angular ela é importante para dar alinhamento e sustentabilidade. Pedra angular. Né? E o Senhor Deus, ele já vinha construindo esses fundamentos. Paulo diz isso lá em Efésios, no capítulo 2, quando ele vai falar que não existe mais separação entre gentios e judeus. Então, ele vai citar o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Paulo fala isso quando ele vai falar aos Coríntios. Paulo vai falar isso também. E naquele contexto, Paulo também é um arquiteto, o Senhor Jesus como um fundamento. Né? E agora Pedro entendeu que a questão agora é o Senhor Jesus como pedra de tropeço, de escândalo. Para quem? Para aqueles que insistem seguir, trilhar um caminho sem cruz. Irmãos, isso para nós é uma tentação absurda, porque muitas vezes, e olha, irmãos, eu não quero, eu quero lembrar os irmãos desses caminhos mais sutis, porque há 2 domingos atrás o Renato trouxe uma palavra aqui no Partiu de Pão que eu achei muito pertinente e coincidiu muito com a palavra que o Pablo trouxe, tanto no domingo retrasado como no domingo passado, sobre o risco das brechas que nós deixamos abertas. E aí o inimigo, né, como que raposinhas, eles vão
penetrando nesses espaços e vão abalando a nossa estrutura. Pecados que nós deixamos portas abertas, nossa essa insistência nossa de, conhecendo as Escrituras, nós insistimos em caminhar por outros caminhos. Mas eu quero chamar a atenção aqui, tendo como pano de fundo essa jornada de Pedro, são as nossas boas intenções. Quem consegue compreender a mente de Deus? Quem consegue enxergar o coração de Deus? Ao discípulo, ao servo, compete o quê? Curvar-se diante do seu mestre. Tem dúvida? Pode até perguntar. Como que é isso? Eu não estou entendendo. Mas daí eu chegar e falar, não, isso não vai te acontecer. Se depender de mim, não vai ser dessa maneira. Como assim? Que ousadia é essa? Irmãos, e não é verdade que nós propomos muitas vezes ao Senhor caminhos alternativos à sua palavra? E o Senhor está dizendo, olha, se for por um outro caminho que não seja pela cruz, e caminho de cruz, irmãos, é o caminho de sujeição, de submissão à palavra de Deus. O caminho de cruz não é nós subirmos ou sejamos condenados literalmente à morte de cruz, embora isso acontecia e aconteceu. Há e houve e haverá sacrifícios. Muitos morreram e morrerão por causa do Evangelho, mas não é disso. Não é disso. O Senhor está dizendo uma outra coisa. E quando eu olho a cristandade, se os irmãos forem atentos, nós vamos ver tantas alternativas, tantas tentativas de adaptar a igreja de Cristo ao mundo. E quando a gente faz isso, é o Senhor Jesus dizendo para a gente, arreda Satanás, porque vocês estão pensando com o pensamento de homens, estão cogitando das coisas de homens. O caminho de Cristo é um caminho que envolve cruz, é um caminho que nós precisamos abrir mão dos nossos caminhos, dos nossos pensamentos, das nossas boas ideias. E não vou nem precisar mencionar dos nossos pecados, que nós sabemos que são pecados e são explicitamente mencionados na sua palavra. Mas hoje o que é mais comum é nós tentarmos alternativas. Então é triste ver entre nós, no meio da cristandade, pessoas que às vezes olham para o seu pecado e ao invés dele admitir, não, isso está errado. Não, na verdade eu sou assim. Na verdade eu sou assim. Na verdade, não sei, talvez eu precise tomar um remédio. Na verdade, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Na verdade, olha, tem tanto problema nesse mundo, vamos pegar por esse caminho aqui, vamos pegar por aquele outro caminho. E aí nós vamos estabelecendo novos caminhos. E o interessante, que é aí que eu acho que é o perigo, irmãos, é o perigo, é a armadilha, porque eu estou me referindo a caminhos que aparentemente eles são lícitos. Nós não podemos perder a palavra de Deus dessa perspectiva. Eles são aparentemente são caminhos lícitos. Como é que a gente pode imaginar aqueles irmãos lá dizendo, olha, nós somos de Cristo? E eles estavam contribuindo para as divisões que estavam acontecendo lá entre os irmãos. Então você imagina, os irmãos se juntam em algum lugar e propõem uma maneira de servir o Senhor, estabelecendo um reino aqui nessa terra. Eu vi outro dia uma pessoa, um personagem que tem milhões de seguidores aqui nesse país, e isso me impressiona, que prega um evangelho que não tem cruz, não tem pecado. Você não tem que acertar na sua vida, é um evangelho, eu falo, vem, que Deus vai fazer tudo para você, que você vai ficar rico. Mas não é um evangelho clássico da prosperidade, não, é muito mais sutil. É que o Senhor te ama demais, Ele te ama tanto que Ele vai te curar de todas as doenças, Ele te ama tanto que você sempre vai ter emprego, você vai estar bem, você vai estar bonito. E eu fico impressionado como que isso atrai pessoas. Quem não quer ouvir isso? Quem não quer ouvir um coach dizendo para você, bora lá, Eric, levanta daí, irmão. Né? Levanta, Deus te colocou como cabeça, não como cauda.
Que coisa terrível, né? Mas quem não quer ouvir isso? Quem não quer? É importante isso. E é saudável nós nos encorajarmos mutuamente. Nós nos aconselharmos mutuamente. Nós nos repreendermos mutuamente, né? Mas nós não estamos muito interessados nisso. E eu não estou me referindo aos irmãos propriamente dito. Não é isso. Eu estou olhando nessa figura mais ampla da cristandade. E sim, nós muitas vezes caímos nessas armadilhas. Então, as nossas boas ideias, novos evangelhos, né? Evangelhos que estão muito mais ligados à política, evangelhos ligados ao meu bem-estar, evangelhos ligados ao estudo puramente simples da palavra. Irmão, nós temos doutores em teologias hoje que são ateus. Aí os irmãos perguntam, como pode ser isso? Mas é verdade. Doutores em teologia que são ateus. Alternativas, irmãos. E isso é que o Senhor falou, olha, eu sou uma rocha de tropeço, de ofenda para tudo isso aí, irmão. Porque não tem outro caminho a não ser pela cruz. E o mais difícil o Senhor Jesus fez. Porque ele que não tinha pecado nenhum, ele passou pela cruz. E agora ele está dizendo, olha, para nós, baixem a guarda de vocês e sigam nesse meu caminho. Tem que levar sua cruz também, porque você precisa se curvar. Você precisa ter um coração ensinado. Não é verdade? E o problema desses outros evangelhos, irmãos, que nos leva num caminho como os coríntios estavam. Até mesmo com boas intenções. Esses outros evangelhos... Não liguei, não gravou nada. O problema desses outros evangelhos é que eles nos distraem de Cristo. Um problema óbvio, né? Eles nos distraem de Cristo. E aí, mesmo que seja... Por isso que eu falo para os irmãos que eu acho que é muito sutil. Porque às vezes a gente senta numa roda de conversa e a gente começa a falar sobre questões, sejam questões políticas, questões econômicas, né? Geopolítica mundial. E às vezes me impressiona, às vezes, quando eu vejo opiniões que destoam dos ensinamentos de Cristo. E aí a nossa justiça fala mais alto. Porque Pedro teve esse pensamento, falando, o Senhor, ir para Jerusalém morrer na mão daqueles que são contra o Senhor, que não creram em ti, o Senhor vai por esse caminho aí? Não, vamos por esse caminho. A nossa própria justiça, quando ela entra no meio, nós fazemos bobagem. E aí, o evangelho puro, por que isso é importante nisso? Porque o evangelho de Cristo é um evangelho que envolve a firmeza da espada, mas ele envolve a misericórdia, ele envolve o perdão. É o evangelho que diz, quem são vocês para condenar alguém? Condenação de eternidade, claro. O que nós podemos fazer é ter discernimento. Por esse caminho eu não vou, isso é contra o Senhor, então eu não vou. Eu vou por esse outro caminho. Agora, quem somos nós para dizer quem é que merece a salvação ou não? E aí, à medida que nós vamos nos envolvendo com essas outras perspectivas que chegam até nós sutilmente, nós vamos abordando isso de uma maneira também alternativa. Nós vamos deixando de lado a moral, nós vamos deixando de lado a justiça de Deus, porque ela é muito difícil para nós, ela envolve cruz. Porque quando nós vemos injustiças acontecendo, nós devemos nos indignar. É verdade, nós não podemos ser apáticos, precisamos ser empáticos e agirmos na medida que o Senhor nos chama para agir. Não é verdade? Nós vamos tentar atentar aos órfãos, às viúvas, aos pobres. Mas, irmãos, eu fico pensando quando nós não entendemos a justiça de Deus. E aí nós começamos a achar, olha, será que nós, assim como Cristo fez naquela cruz, se nós estivéssemos lá no lugar de Cristo, com a nossa justiça, será que nós teríamos salvo aquele ladrão lá que se arrependeu? Será que nós temos?
Porque, de repente, dependendo da justiça que está no nosso coração, o que nós queremos é resolver aqui agora, nesse mundo. Nós queremos resolver aqui agora, estabelecer um reino aqui agora. Então, esse fulano não é digno de Deus. Eu sou melhor que ele. Ah, não. Esse meu opositor, ele não é digno de Deus. Eu não consigo nem orar por ele. E aí nós vamos entrando nessas dinâmicas mundanas do nós contra eles. E o evangelho está acima de todas essas coisas. E nós entramos por esse caminho terrível, onde não há espaço para misericórdia, não há espaço para perdão. E nós começamos então a estabelecer um evangelho em que a nossa justiça é que predomina. Boas intenções, irmãos, que eu estou dizendo. Boas intenções. Não é simples, irmãos. Não é simples. A minha oração é que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, ele ganhe nosso coração de uma maneira a trazer para nós um equilíbrio. E como que é isso, irmãos? É um caminho, irmãos, que nós podemos e devemos nos prostrar diante do Senhor naquilo que Ele nos ensina. E quando nós olhamos as outras coisas, a luz que cai sobre essas coisas é a luz do Evangelho de Cristo. E aí, quando nós juntarmos para falar sobre casamento, nós não vamos nos alinhar aos pensamentos do mundo falando bobagem. Mas é verdade, aquele safado sem vergonha tem que fazer isso mesmo. Aquela mulher lá, olha o que ela fez com fulano. Tem que tacar pedra mesmo, né? E aí nós transcendemos os limites, claro que é lícito que a justiça no âmbito civil, né, ela se estabelece, cheia de falhas, é verdade, nós não temos boas referências, principalmente nós aqui no Brasil, mas nós não podemos perder essa perspectiva da eternidade, irmãos. Nós não podemos nos colocar no lugar de Deus. Nós não podemos fazer isso. Então, tudo que nós tratamos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, né, nós precisamos fazer à luz do Evangelho de Cristo, do ungido de Deus. Esse Cristo que triunfou depois de passar pela cruz. Então, não adianta nós queremos adiantarmos a justiça de Deus agora, porque os discípulos, os apóstolos, os primeiros cristãos, eles tinham essa perspectiva. E era justo. O povo já tinha sofrido demais. Não precisamos lembrar que a história, né? Opressão que foi ali naquele, né? Mas a verdade é que o Senhor tinha e tem e consumou em Cristo naquela cruz um plano eterno. Aí sim nós teremos um dia um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. E lá nós reinaremos. E lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá nada disso. Lá, o que vai ser estabelecido é a justiça de Deus, pronto e acabou. Então, irmãos, que o Senhor nos dê esse entendimento, irmãos, esse cuidado, porque é muita sutileza, né? Nós não podemos ser apáticos, mas também nós não podemos achar que nós vamos estabelecer algum reino aqui nessa terra. E nós precisamos entender que nós somos peregrinos. E nós precisamos nos agarrar ao Senhor. Senhor, abra os meus olhos. Olha as situações que estão diante do nosso. Tome nas tuas mãos. Porque se o irmão chegar e orar, Senhor, taca fogo em cima desse pecador. Como a gente ouviu o Papa falar outro dia, né? Taca fogo em cima desse pecador. Você corre risco do raio cair na sua cabeça. Porque a cruz de Cristo nos nivela. Paulo não se juntou a nenhum grupo, nem mesmo ao grupo que dizia que era seguidor dele. Paulo não se juntou a esses. Paulo falou assim, para tudo, basta essas armas aí. Olha a cruz de Cristo, que é essa palavra que eu estou falando. Ó. É a cruz de Cristo, não vamos banalizar isso não. Como assim, vocês estão com ideias aí? O que vocês acham que é melhor? Ah, mas eu estou vendo um monte de injustiça. É verdade, é muita injustiça. É muita injustiça. Desde que Adão pecou, nós podemos
listar infinitas listas de injustiça. Irmãos, qualquer livro de história que os irmãos pegarem para ler sobre o que aconteceu na história humana, pega tempos medievais, pega a Primeira Guerra Mundial, Segunda. Irmãos, leiam, para os irmãos terem noção da crueldade das coisas que já aconteceram. Então, injustiças sempre aconteceram e vão continuar acontecendo, porque esse mundo jaz no maligno, porque o mundo não se interessa por Deus. Há um caminho de vida. Há um caminho de vida estabelecido. Rapidamente estou encerrando. Vamos pensar naquela mulher que estava lá no poço que o Senhor Jesus pede para pegar água, a mulher samaritana. E eu acho impressionante quando o Senhor Jesus fala para ela assim: olha, se você soubesse quem é que te pede água, você pediria e eu te daria água viva, porque de Cristo flui água viva. Se você tivesse noção de quem que está falando para você. Irmãos, se nós temos noção, quem é esse? Quem é essa que para o mundo anticristo é uma pedra de tropeço? Quem é esse, irmãos? Ele está nos perguntando. Quem é esse? Quem vocês acham que eu sou? Eu acho que nós precisamos responder essa pergunta. E quando nós compreendermos, eu acho que, como era a expectativa entre os coríntios, nós vamos baixar as nossas guardas. E aí a justiça de Deus, ela vai fluir por meio de nós. Nós vamos abrir mão. E aí nós vamos entender o que é amar o inimigo, o que é virar a outra face, o que é andar 2 milhas quando o inimigo pede para andar 1. Aí nós vamos entender essas coisas. É fácil? Não. Por isso que envolve a cruz. Por isso que envolve. Então, dever de casa para os irmãos, para que a cruz de Cristo não seja banalizada e haja divisão entre nós, na cristandade, com boas intenções, com más intenções. Dever de casa para os irmãos. Respondam a essa pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? Amém? Senhor, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo que passamos juntos aqui. Palavra essa que foi compartilhada. E aprovo, Senhor, que nem fosse gravada aqui, que eu me esqueci, Senhor. Mas, Senhor, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, Senhor. Corações falhos, corações que muitas vezes cogitam das coisas dos homens, corações que tentam pensar os pensamentos dos homens, corações que querem propor a Ti, Senhor, caminhos alternativos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Perdoa, abra os nossos olhos, Senhor, para que também, Senhor, por causa de Ti, nós também sejamos canais e que o Senhor flui água viva, água que não acaba nunca, de maneira que nós e todos os que creem, Senhor, nunca mais terão sede, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor, que nós vivamos essa realidade hoje, Senhor, como peregrinos aqui nessa terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.